Primeira questão. Abre aspas. A periferia no leste europeu já se separou politicamente da União Soviética, sem qualquer melhoria previsível da situação econômica. A RDA foi liquidada e incorporada à RFA. O processo de dissolução progride rapidamente em toda a região. Fecha aspas. O principal acontecimento associado ao processo a que o texto se refere foi a... Quem fez essa atividade que quer responder, pessoal? Qual foi o principal acontecimento aqui? Queda do Muro de Berlim. Foi a queda do Muro de Berlim. Primeira questão, letra E. Segunda questão. Os problemas e desafios da sociedade atual caracterizam a existência de uma nova fase da história, sintetizada pela noção de nova ordem internacional, tais como que tem como marcos inaugurais o uso de artefatos atômicos com objetivos bélicos, a queda de ditaduras ocidentais e o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Letra B, a independência das antigas colônias europeias, Guerra do Vietnã, as revoluções socialistas em várias partes do mundo. Letra C, a suspensão da Guerra da Coreia, a recuperação econômica do Japão após a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Cultural Chinesa. Letra D, o fim da supremacia econômica norte-americana, a formação dos blocos econômicos regionais e a criação do FMI, ou a queda do Muro de Berlim, o fim oficial da União Soviética e o encerramento da Guerra Fria. Isso daqui também ninguém fez. Segunda questão, letra E também, tá certo? Segunda questão, letra E. Terceira questão. A adoção de uma forma mais liberal do comunismo, Primavera de Praga, levou os tanques soviéticos e do Pacto de Varsóvia a depor o governo de Alexander Dubček, isso mesmo, em agosto de 68. 21 anos depois, a Revolução de Veludo criou um novo governo democrático, encarando desde o início a questão do movimento autonomista eslavo. A afirmação anterior refere-se ao fim do comunismo na antiga Tchecoslováquia. Terceira questão, letra B. Quarta questão. A perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista da antiga União Soviética. Considerando-se esse processo de transformação, é correto afirmar que a glasnost, com a abertura democrática, abriu caminho para a reforma do Estado e para discussões ideológicas, e assegurou transformações básicas na economia soviética. Quarta questão, letra C. Peraí. Terceira questão, eu coloquei o quê, hein? B, tá certo. Quinta questão. Leia o texto a seguir. As revoluções que transformaram a Europa nos 3 últimos meses, de 1989, foram aquele tipo de evento muito raro que realmente abala o mundo. Os esforços para captar a escala desses acontecimentos
há muito se transformaram em lugares comuns. O terremoto ocorrido no leste, porém, representa mais do que o colapso de 6 regimes: Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia e Romênia, ou a consequente reorganização do sistema estatal internacional. Em relação ao processo de desconstituição da União Soviética e do Bloco Socialista, é correto afirmar que o colapso do Bloco Socialista foi um processo originado nas reformas levadas a cabo na própria União Soviética, por meio das políticas conhecidas como Glasnost e Perestroika, adotadas a partir de meados dos anos 80. Quinta questão, letra B. Sexta questão. A queda do Muro de Berlim, em 1989, significou simbolicamente a alteração nas relações político-ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Sexta questão, letra B de novo. Sétima questão. Sobre a desagregação do Bloco Socialista, é incorreto afirmar que, como consequência dessa desagregação, houve a abertura econômica e política da China. Sétima questão, letra D. Oitava questão. Sobre as várias propostas de reformas na economia e na política na antiga União Soviética, uma foi fundamental para mudanças radicais nessa sociedade. Quanto a isso, assinale a resposta correta. As reformas introduzidas na União Soviética As reformas introduzidas na antiga União Soviética por Boris Yeltsin, depois de eleito presidente da recém-criada Federação Russa em 91, aceleraram a transição do socialismo para o capitalismo. Oitava questão, letra B. Nona questão. Sobre a queda do Muro de Berlim, no dia 10 de novembro de 89, é correto afirmar que constituiu-se num dos marcos do final da Guerra Fria, política que dominou as relações internacionais após a Segunda Guerra Mundial. Nona questão, letra D. Décima questão. Entre os vários episódios rebeldes e movimentos questionadores presentes no Brasil, que Brasil, Carlos? Presentes no final dos anos de 1960, pode-se destacar a Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia, e os Panteras Negras dos Estados Unidos. Décima questão, letra A. Décima primeira questão. As reformas políticas e econômicas iniciadas por Mikhail Gorbachev em fins da década de 80 na União Soviética se fizeram acompanhar de muitas transformações nos países do leste europeu, aprofundando a crise do socialismo na região. Sobre essas mudanças, estão corretas as seguintes informações, com exceção de uma. Qual? Os movimentos socialistas e populares de inspiração liberal levaram os partidos comunistas na Hungria e na Iugoslávia ao colapso, lançando esses países numa guerra civil prolongada, em que o extermínio étnico e religioso foi imenso.
11ª questão, letra C. Décima segunda questão agora, pessoal. Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, a perestroika buscou criar nova economia na União Soviética e a Glasnost, aliás, buscou a abertura política. Desapareceu a União Soviética e foi criada a Comunidade dos Estados Independentes. Na política externa, o resultado mais importante das reformas no leste europeu foi o fim da Guerra Fria. Fala, Cristo, que negócio é esse aqui no meio da minha câmera? Tinha voado aqui um negócio que eu uso para cobrir a câmera e eu não tinha nem notado. Teve alguma parte que vocês ficaram sem me ver aqui, pessoal? Se teve, foi mal, tá? Vamos lá, vou continuar. Parei na... Deixa eu ver aqui. Na 12, né? Fim da Guerra Fria, ok. Décima terceira questão. Foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição que, se acontecesse um conflito generalizado, seria, com certeza, o último. O texto descreve uma problemática que, na história recente da humanidade, ilustra as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. 13ª questão, letra B de bola. Agora vamos para o capítulo 4. Aliás, para a unidade 4 a gente está precisando avançar mais ainda. Capítulo 12 na unidade 4. Vamos lá. Abre aspas. Em 1985, vou pegar aqui o texto, teve início a chamada Nova República. A nova fase da política nacional brasileira foi assim designada por marcar o fim do regime militar. Entretanto, podemos perceber que muito pouco se apresentou de mudança quando observamos a correlação de forças político-sociais estabelecidas, bem como a composição do bloco político que controlava o aparelho burocrático do Estado, sendo a nova república o resultado da mobilização conseguida em torno da campanha suprapartidária das diretas Já e da chapa Tancredo Sarney, vitoriosa, esta última no colégio eleitoral. A sua composição correspondeu também ao mesmo perfil pluralista da Frente Ampla, que se articulou objetivando, por fim, ao regime militar. O governo constituído assumiu uma conotação de governo de transição para o poder civil. A transição, no entanto, ficou sob o comando de José Sarney,
que assumiu o poder em decorrência do problema de saúde de Tancredo Neves, impossibilitando-o de tomar posse e levando-o à morte no dia 21 de abril. Contudo, Sarney não governou sozinho, pois teve que dividir o cenário político com Ulisses Guimarães, principal articulador do bloco de sustentação do governo. A chegada de Sarney à presidência foi marcada por muitos fatores inconstantes que surpreenderam o cenário político brasileiro. As diretas já foram um movimento de rua que defendia o direito ao voto direto, o que significaria a primeira eleição direta para presidente em 21 anos. No entanto, como vimos, o projeto de lei para eleições diretas de Dante de Oliveira não atingiu os 2/3 de votos, aliás, para aprovação, justamente porque os partidários do PDS, a antiga Arena, não compareceram à sessão. Dessa forma, faltaram 22 votos e as eleições continuaram sendo decididas pelo próprio Congresso Nacional. Em contrapartida, o PDS se dividiu quando Paulo Maluf ganhou a eleição interna do partido e disputou a eleição para presidente. Um grupo liderado por José Sarney, Marco Maciel e Roberto Magalhães fundou a Frente Liberal, que se aproximou do PMDB, montando a chamada Aliança Democrática, formada por Tancredo Neves e José Sarney. O enfraquecimento do PDS, junto com o fato de a eleição ser disputada por 2 civis e não militares, foi um grande passo para que pudessem acontecer eleições diretas para presidente em 1989. A chapa de Aliança Democrática venceu as eleições, mas Tancredo Neves não assumiu devido à sua doença e à subsequente morte. José Sarney, então, como vice, foi empossado presidente do Brasil. O panorama não era muito favorável. A própria Aliança Democrática era bastante questionada por partidos e pessoas que lutaram contra a ditadura militar, visto que Sarney fez parte do PDS, a antiga Arena, que era apoiada pelos militares. Para muitos, o risco de um retorno ao militarismo acabaria com qualquer possibilidade de um país livre e democrático. Dessa forma, os movimentos de defesa das eleições diretas voltaram às ruas, dessa vez mais fortes. Além disso, Sarney assumiu um país em grave crise financeira e com dívida externa significativa, inflação na casa dos 200% ao ano, forte recessão e descontrole dos preços de bens de consumo. Que a gente nota o seguinte, né, diferentemente das informações que chegam até a gente e que chegam até os nossos parentes, né, o governo militar não foi tão bom como dizem, né? Olha só, a inflação lá em cima, dívida externa elevadíssima, principalmente no governo do presidente Médici, como a gente já tinha visto também. Então, a gente nota que o problema do Brasil não foram os 2 últimos governos que nós tivemos aqui, né? Aliás, os 4 últimos governos que nós tivemos. De jeito nenhum, o problema está lá atrás. Tentando acalmar os ânimos da população, não aceitava o fato de Sarney ter assumido a presidência do Brasil, o governo elaborou um pacote de medidas políticas e econômicas que tinham como base a convocação de uma Assembleia Constituinte e o lançamento de um plano econômico, que ficou conhecido como Plano Cruzado. As principais medidas foram a criação de uma emenda constitucional que permitiu as eleições diretas para prefeito em todo o país. Essa medida foi uma sinalização para o retorno das eleições diretas e plenas no Brasil. Flexibilização para a fundação de novos partidos e permissão para a reorganização do Partido Comunista do Brasil e do Partido Comunista Brasileiro. Esse esforço ao pluripartidarismo foi mais uma sinalização para as eleições diretas. Convocação da Assembleia Constituinte, que iria se unir a partir de 1º de fevereiro de 87.
e elaborar a próxima Constituição brasileira. A maioria dos deputados e senadores eram do PMDB, partido do falecido presidente eleito Tancredo Neves. No processo da Constituinte, destacou-se a figura do líder político Ulisses Guimarães. No plano econômico, a situação era ainda mais difícil. O povo brasileiro estava insatisfeito com os regimes militares por nunca terem conseguido controlar a recessão e a inflação, novamente diferente de tudo aquilo que a gente vê na internet, né? Além da falta de liberdade política e de expressão. E ainda tem gente que grita que quer o regime militar, quer uma intervenção militar. Paciência. Apenas massificavam a ideia de um crescimento econômico, mas sem distribuição de renda ou melhorias na vida do povo brasileiro. Assim, em 86, o então ministro da Fazenda, Gilson Funaro, elaborou o Plano Cruzado, cujos principais pontos foram mudança da moeda brasileira, que deixou de ser o cruzeiro e passou a ser o cruzado, perdendo o equivalente a 3 zeros na tentativa de reduzir a distância de valorização cambial em relação aos Estados Unidos. Nos bancos, a única correção monetária que continuou foram as cadernetas de poupança, criação do gatilho salarial, que aumentou o salário toda vez que a inflação atingisse, ou melhor, aumentava o salário quando a inflação atingia 20%, estímulo para que o povo fiscalizasse os preços e denunciasse irregularidades à Superintendência Nacional do Abastecimento. Surgiram os chamados fiscais de Sarney, que eram principalmente donas de casa que saíam às ruas denunciando preços abusivos. A era dos planos econômicos. O plano cruzado inicialmente funcionou bem, pois gerou um ilusório poder de compra, com a classe média sendo a mais beneficiada.
pessoal. Deu uma quedinha de leve aqui. Ainda bem que vocês estão aqui ainda. Bom, vamos continuar aqui, tá? Eu estava lendo aqui sobre o plano cruzado. Vamos continuar aqui acompanhando, né? O plano cruzado, ele inicialmente funcionou bem, pois gerou um ilusório poder de compra, com a classe média sendo a mais beneficiada, sempre, né? A nossa classe é que é a menos privilegiada. Aos poucos, se iniciou um boicote dos empresários, que passaram a retirar das prateleiras dos supermercados e mercadinhos bens de consumo essenciais para a população, como leite e carne. Outros produtos começaram a sofrer vários aumentos seguidos, a partir do ágil, o que atacava a política de congelamento de preços do governo Sarney. Mesmo com ameaças de estabelecer importações de produtos, a crise estava instalada, com o retorno da inflação e da recessão. As ações de Sarney nessa disputa econômica com os empresários tiveram efeitos diversos. Um dos efeitos positivos foi o congelamento dos preços, pelo menos de forma momentânea, pois mantinha o poder de consumo e a balança comercial brasileira equilibrada. Outra medida favorável foi o empréstimo compulsório aos empresários no valor de 25% sobre o preço de combustíveis e automóveis para que pudessem incrementar e modernizar sua produção. Mas não funcionou porque eles teriam de pagar esse empréstimo reduzindo e mantendo o preço dos produtos para o consumidor final. Na prática, empresário no Brasil, em sua grande maioria, né, para não dizer todos, não concordaria com isso, porque todos visam o lucro acima de tudo. Né? E aqui não foi diferente. Os empresários não cumpriram a medida. Então, infelizmente, não funcionou. Né? A ação econômica de Sarney não funcionava como pretendido. E as dívidas e a insatisfação quanto à possibilidade de sucesso, aliás, as dívidas não, perdoem, as dúvidas só aumentavam, né? Antes do término de seu mandato, mais 3 planos econômicos foram lançados, com um bom funcionamento inicial, mas aos poucos acabavam causando os mesmos problemas sociais vividos no Brasil, como a inflação alta, recessão econômica, desemprego, descontrole dos preços, sucateamento dos serviços públicos, como educação e saúde, etc. Sobre esse sucateamento de serviço público, que acontece, por exemplo, nos Correios, né? A gente tem sempre alguém para falar mal dos Correios, assim como tem sempre alguém para falar mal do SUS. Vamos lá. A questão da venda dos Correios, do mau serviço, até certo ponto, tá? Porque os Correios prestam um serviço excelente. O descontentamento de grande parte da população em relação aos Correios se dá por algo que a gente deve entender como um plano para que se venda, porque há o sucateamento dos Correios, pois a intenção, principalmente agora, né, do governo atual, é vender tudo, vender Petrobras, Eletrobras, Embraer, vender os Correios, privatizar o SUS, querem privatizar tudo, mas tudo é na base de primeiro, né, da insatisfação, fazem com que aquele serviço não preste, vamos dizer assim, para que depois venham a se justificar os porquês de terem vendido esse bem público. Esses 3 planos de Sarney foram Plano Cruzado 2, mais um plano que não funcionou, causando grande recessão e inflação alta, lançado em 21 de novembro de 86 e tinha como base, aliás, algumas importações, o que acabou quebrando financeiramente algumas empresas nacionais e reservas cambiais no Brasil. Essa situação fez com que Sarney decretasse, decretasse moratória, ou seja, suspender o pagamento da dívida externa, que já estava na casa de bilhões de dólares.
que foi paga no governo Lula, tá bem? Liberou os preços, acabando com o congelamento e aumentou impostos de bens nacionais, como energia elétrica, combustível e telefonia. Todos bens públicos, o que acabava sobrecarregando a população brasileira. Plano Bresser. Com o fracasso do Plano Cruzado 2, o ministro da Fazenda Dilson Funaro foi demitido, sendo colocado em seu lugar Carlos Bresser. O Plano Bresser, lançado em abril de 89, não conseguiu os efeitos necessários. Pelo contrário, piorou ainda mais a situação, pois a inflação chegou à casa de 366%. Nossa, muita coisa, né? Tinha até esquecido disso aqui. As bases desse plano foram o retorno do congelamento de preços por 2 meses, aumentando as tarifas públicas, como energia elétrica e telefonia. O retorno das negociações com o Fundo Monetário Internacional, buscando conseguir mais empréstimos para poderem tentar recuperar a economia brasileira, que vivia séria recessão. Então, aqui a gente percebe que pega-se um empréstimo de fora, o que, consequentemente, aumenta a dívida externa para dar início a um plano. Meio que esse plano não dá certo, o dinheiro foi em vão e a dívida externa só aumentou de graça, porque o que a gente queria investir não teve sucesso. É como pegar dinheiro emprestado e gastar com, deixa eu ver, uma coisa assim, bem, gastar todinho de salgadinho. Não é um investimento, é um gasto. E, por último, o plano verão. Mais um plano econômico que não obteve êxito. O então ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, seguiu as orientações do FMI e dos Estados Unidos. Ele buscou aproximar a economia brasileira do neoliberalismo. As ações incluíam congelamento de preço de produtos e salários, além da privatização, olha só, de várias empresas públicas ligadas à produção de energia elétrica. Cortou gastos públicos, exonerando quase 50% dos funcionários públicos, visando aproximá-la ao dólar, mudou mais uma vez a moeda brasileira, que passou a se chamar Cruzado Novo. Perdeu mais 3 zeros. O problema, ou melhor, os problemas não se resolveram, a recessão continuava e a inflação chegou a delicados 1.800% no final de 1989. Misericórdia. Bom, o nosso próximo assunto é a Constituição Federal de 88, e não é um assunto muito longo, eu diria. E da Constituição, basicamente, a gente vai para as atividades que começam lá na 315, tá bem? Isso fica para casa. No caso, a leitura da 309 até a 314 e as atividades da 315 para frente. Bom, vou colocar as atividades no Google Sala de Aula também, e Geografia também, se eu não me engano. E a gente se vê amanhã com Geografia, tá bem? Vou ficando por aqui. Boa tarde para vocês e até a próxima. Tchauzinho.